Fala galera ligada aqui no Na Súmula Cast da Almirante. Comigo, Eduardo Borges, o apresentador de sempre aqui no Na Súmula para falar sobre Vasco. Hoje, domingo de manhã, estou gravando esse episódio do pré-jogo entre Vasco e Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca, o jogo de ida no Maracanã às 18h30. As duas equipes buscando essa classificação para a final, o Vasco que não consegue esse feito desde 2019 e o Nova Iguaçu podendo fazer a história, mais do que já está fazendo nesse campeonato, buscando aí essa presença na final. Esse jogo que tem muito em disputa, muita coisa para falar. E para falar melhor sobre esse jogo, eu trouxe meus amigos aqui do Setor Laranja, página dos torcedores do Nova Iguaçu. Eles acompanham as notícias, o dia a dia do clube. Então eu trouxe eles para a gente ter esse bate-papo. Eles me mandaram algumas perguntas, algumas respostas gravadas pra gente. Então vamos falar aí que esse pré-jogo tem muito conteúdo e está recheado para você. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para o setor laranja foi que, infelizmente, hoje o Campeonato Carioca é um produto muito desvalorizado, não temos premiação, um grande estadual que nem o Carioca não pode ter essa carência, né? Diferentemente do Paulista, por exemplo, porque as pequenas equipes se destacam muito, a gente fica muito por dentro dela porque é um torneio que tem muita visibilidade. E eu perguntei primeiro como que é o estilo de jogo do Nova Iguaçu, porque a gente tem muito pouco acesso a essa equipe do Nova Iguaçu que vem criando um destaque imenso nas últimas temporadas no Rio de Janeiro. Essa temporada vem fazendo história, vice-campeão da Taça Guanabara. Eu perguntei como é que é o estilo de jogo da equipe do Carlos Vitor. A primeira pergunta aí, realmente, de fato, o Campeonato Carioca nos últimos anos é um produto que não ficou tão atrativo para ninguém. Ficou muito mal organizado. O time do Nova Iguaçu, ele joga no 4-3-3 clássico, e um dos diferenciais dos times que o Carlos Vitor coloca em campo é que a equipe sempre prioriza ter a posse de bola. Nessa temporada, o diferencial é que nós temos um jogador, um meio de campo clássico, um famoso camisa 10, que é o Iago, que faz as movimentações. Então, tendo as peças certas, o esquema tático do Carlos Vitor vem dando um resultado correto. É interessante esse estilo de jogo mesmo da equipe do Carlos Vitor, que tem esse padrão diferente das equipes menores do Rio, porque a gente vê que as equipes entram daquela maneira muito acuada, acaba que é aquela retranca clássica e eles têm essa característica da posse de bola. É muito legal ver uma equipe de menor porte conseguindo criar essa característica própria. Bom, além do estilo tático, como eu falei, infelizmente é um time que a gente tem pouca visibilidade. Os torcedores de fora do Nova Iguaçu sabem do Carlinhos, do Iago, mas eu também perguntei para o setor laranja quais são os outros destaques, quem que a equipe do Ramon Dias deve prestar atenção nesse confronto. Tomar cuidado ali que a nossa defesa vem vazando e cometendo os erros nos últimos jogos. Então quem são os jogadores que a equipe do Cruz Maltino deve prestar atenção? O Nova Iguaçu tem como destaque aí o goleiro Fabrício, tem o Iago, que é jogador emprestado do Fluminense, filho do Iranildo, que jogou pelo Botafogo, pelo Flamengo, tinha um apelido de Chuchu na época. Tem aí o nosso artilheiro, o artilheiro do Campeonato Carioca, que é o Carlinhos. Tem o Bill, um jogador que está emprestado pelo Dnipro da Ucrânia, cria do Nova Iguaçu, voltou para disputar o Campeonato Carioca. E tem outros jogadores, tem o Xandinho, que fez um campeonato muito bom da Série A2 ano passado com o Olaria. E um time bem montado, muito bem montado mesmo a equipe do Nova Iguaçu nessa temporada. Além do Gabriel Pinheiro, que é o nosso xerifão da zaga já há 3 anos aí com a gente, é o capitão da equipe. Muito legal, uma equipe realmente que vem chamando atenção, tem muitos destaques que a gente acaba não estando muito ciente, além desses clássicos que eu citei anteriormente, o Carlinhos, o Iago. Iago que com certeza a equipe do Fernando Diniz deve estar de olho lá no Fluminense para depois ser utilizado. E, bom, eu perguntei também para a galera do setor laranja qual que é a expectativa que eles tinham em relação a essa temporada, qual que é a expectativa interna da torcida, porque o Nova Iguaçu vem fazendo uma temporada muito boa, uma temporada realmente histórica para o clube, vice-campeão da Taça Guanabara, como eu disse, vem para jogar contra o Vasco com a vantagem do empate, então realmente é uma campanha memorável. E eu perguntei para eles
se realmente era isso que eles esperavam, se eles esperavam mais, menos, e a expectativa interna também do torcedor, né? Porque é um projeto que vem se construindo nos últimos anos, acredito que seja um projeto a longo prazo, então nem sempre a gente espera o resultado imediato, né? E realmente é uma equipe que vem surtindo resultados esportivos muito bons e de uma maneira muito rápida. Então, vamos escutar aí o que ele tem a dizer em relação a isso. O nosso objetivo, a gente pensava do Nova Iguaçu chegar às semifinais da Taça Rio. Que o objetivo da torcida do Nova Iguaçu é conquistar a Taça Rio. E, surpreendentemente, o Nova Iguaçu faz uma campanha excepcional, na qual se tornou a primeira equipe da Baixada Fluminense a ser vice-campeã da Taça Guanabara. Um feito que nenhuma outra equipe da nossa região conseguiu até hoje. Muito legal, realmente uma campanha aquém do esperado, né? Porque, imagina, a gente está falando aqui da Taça Rio, o último classificado para a Taça Rio teve 10 pontos, que foi o Sampaio Corrêa, e o Nova Iguaçu tem 24 pontos, somente com uma derrota. Então, com certeza, é um time que está enchendo seu torcedor de alegria, porque, como mesmo a galera do setor laranja falou, a expectativa interna de semifinal da Taça Rio, e da torcida um possível campeão ali da Taça Rio. Lembrando que o Botafogo está querendo criar uma dinastia na Taça Rio, né? Brincadeiras à parte. E realmente o Nova Iguaçu tem uma chance concreta aí de chegar na final, né? Tem a vantagem no empate. Então é uma campanha realmente memorável. Bom, falando dessa única derrota que o Nova Iguaçu teve nessa Taça Guanabara aí, né? Foi diante do Fluminense, 3-0. E eu perguntei para ele se o Ramon Dias deve prestar atenção nesse jogo, se ele deve estudar o que o Fluminense fez contra a equipe do Nova Iguaçu, ou se foi algo além do campo e bola, se teve algum fator extra, porque o Nova Iguaçu perdeu esse jogo, que acabou perdendo por um placar largo, né, de 3-0. E eu perguntei para a galera lá o que aconteceu nesse jogo, se a equipe do Ramon Dias deve prestar atenção, e ele vai falar aí o que aconteceu. Essa derrota para o Fluminense, ela aconteceu pelo fato do time estar desfalcado dos principais jogadores, que era o Iago, que como era jogador do Fluminense não poderia jogar contra o seu clube, ele é emprestado ao Nova Iguaçu, e o Carlinhos, que é o atacante principal, nome do Nova Iguaçu, artilheiro da competição com 8 gols, ele também estava fora, estava suspenso. Então entrou um Emerson Carioca, que é o reserva imediato, que estava um pouco fora de forma. Agora ele está um pouquinho mais fininho, mas na época ele ainda estava um pouquinho mais gordo. Então o Nova Iguaçu acabou tendo esses desfalques que acabaram sendo importantes aí para a derrota, que aconteceu contra o Fluminense lá na Ilha do Governador. Bom, para os vascaínos, infelizmente, o Vasco não vai contar com a sorte que o Fluminense teve, desses desfalques aí que o Nova Iguaçu acabou enfrentando contra a equipe do Tricolor das Laranjeiras. O Nova Iguaçu vai hoje com 100% diante do Vasco da Gama. Então, realmente será uma equipe que vai ser um jogo que vai render muito, que as duas equipes vêm completas. E bom, a minha penúltima pergunta aí para a galera do setor laranja foi em relação a esse consenso midiático, já que o Vasco já estaria classificado para a final, por ser uma equipe de menor porte. E qual a expectativa do Nova Iguaçu em relação a isso, como eles enfrentam já, porque isso pode acabar servindo como motivação, todo mundo já deixando o Vasco como classificado, e como o Nova Iguaçu e os torcedores enxergam isso, e como o Nova Iguaçu vê esse confronto com otimismo, se a classificação eles acham que é possível, que pegam o Vasco num momento muito bom, mas ao mesmo tempo fragilizado, por causa agora do contra o Água Santa. Então eles vão falar aí também como é a expectativa, né, dessa possível classificação histórica para a final do Campeonato Carioca. Rapaz, a mídia fala muita besteira, né? Mas é normal, o Nova Iguaçu é uma equipe, não é uma das grandes equipes financeiramente falando. Hoje é uma grande equipe no cenário do futebol carioca porque é a segunda, fui vice-campeão da Taça Guanabara. Só que eu acho que o pessoal da mídia tem que lembrar que na Taça Guanabara quem ganhou o jogo foi o Nova Iguaçu, e dando baile em cima do Vasco, né? A nossa expectativa é de classificação, lógico. Eu brinco aqui com a galera que a gente vai comer bacalhau com molho laranja. Mas vai ser um jogo pegado, não tem favoritismo para a equipe do Vasco, não há esse favoritismo, porque o Vasco da Gama é o seguinte, anulou o Payet e acabou o Vasco. Então,
Se o Nova Iguaçu souber fazer o feijão com arroz e anular o seu principal jogador do Vasco da Gama, o Nova Iguaçu vai fazer mais uma história e chegar à final do campeonato. Fortes declarações aí em relação ao bacalhau, né? Brincadeiras à parte, continuando aqui, vamos para a nossa última pergunta que eu fiz para a galera do setor laranja, que foi em relação à presença dos torcedores do Nova Iguaçu no Maracanã. Hoje a expectativa é que seja um Maracanã com mais de 60 mil pessoas, os vascaínos lotaram a carga que foi disponibilizada para eles. Agora, se você, torcedor do Vasco, Nova Iguaçu, tiver interesse no jogo, só temos vagas sobrando para o setor do Maracanã mais, que é aquele ingresso mais caro, né? Então, realmente é uma expectativa de um público gigantesco no Maracanã. Falaram até de uma possível superação daquele público que a gente teve contra o Chapecoense em 2019. Foi o maior público do Vasco no novo Maracanã, que, se eu não me engano, foram 69 mil pessoas. Eu estava presente nesse jogo, inclusive. E eu perguntei para eles como é que a torcida do Nova Iguaçu vai se mobilizar nesse jogo de ida. O primeiro jogo, como o mando de campo é do Vasco, talvez o nosso número de torcedores seja menor. Mas no segundo jogo, caso seja no Maracanã, a ideia é que a gente tente convencer a diretoria do Nova Iguaçu a conseguir um ônibus para levar a galera para o Maracanã. Temos uma torcida grande na Baixada Fluminense que está apta a estar no estádio e acompanhar esse momento que pode ser histórico, mais uma história, né? Que é o Nova Iguaçu chegando à final do Campeonato Carioca. Legal demais, que seja um grande confronto nas arquibancadas, com as torcidas, de uma maneira saudável, sem briga, só realmente ali gritando, torcendo por cada um pelo seu respectivo time, né? Que dentro do campo também seja um jogo incrível, um bom duelo, é isso que a gente quer para o Campeonato Carioca. Agradecer imensamente a galera do setor laranja, para você que quer ficar mais por dentro das equipes aí periféricas do futebol carioca, siga lá a galera do setor laranja, o Instagram deles é setor_laranja. Agradecer imensamente pela entrevista que eles cederam aqui na Súmula Cast, que realmente vai situar os nossos ouvintes dentro ali da equipe do Nova Iguaçu, que é tão pouco falada pela mídia, mas aqui a gente quer dar voz para esse tipo de time. E realmente agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, e vamos aí para um belo confronto entre Vasco e Nova Iguaçu. Bom, agora que os nossos ouvintes já estão situados em relação a todo o Nova Iguaçu, vamos falar sobre Vasco, que esse aqui é o na Súmula Cast do Almirante, não do Laranjão, né? Então, bom, o Vasco hoje vai a campo com a sua equipe que é considerada por muitos o seu 100%, né? Com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Gary Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Pablo Galdames, Dimitri Payet e na frente Adson e Verratti. A equipe do Nova Iguaçu também deve vir com força máxima para esse confronto. A equipe do técnico Carlos Vitor vem armada provavelmente com o goleiro Caio Borges, na lateral direita Ian Silva ou o conhecido da torcida do Vasco Caio Tenório, na zaga Gabriel, Sérgio Rafael, na lateral esquerda Maicon Santos, no meio campo Albert, Ronald e Bill, e na frente Alexandre Júnior, Maxwell Alexandre e o craque da equipe do Nova Iguaçu e o artilheiro do Campeonato Carioca, Carlinhos. Bom, em relação ao Vasco, a expectativa desse confronto, apesar do susto que tivemos no meio de semana contra o Água Santa, que é uma equipe que tem um esquema de jogo, um perfil parecido com o Nova Iguaçu, né? Essa equipe que vem chamando atenção nos seus respectivos estaduais. Então, apesar daquele susto, acredito que a expectativa dos vascaínos é de uma vitória, ainda mais por esse Maracanã lotado, que com certeza vai estar pulsando a torcida do Vasco. Então, acredito que apesar do susto que a torcida teve nesse meio de semana, como eu falei no nosso Súmula Cast, no pós-jogo do Água Santa, foi um susto importante pelo timing, apesar desse otimismo que dá para a equipe do Nova Iguaçu, o Vasco pode trabalhar isso de uma maneira interna que o Vasco se acomodou naquele 2-0 que criou diante do Água Santa. Então, para mostrar que nada está ganho, que é um confronto em aberto, lembrando que o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, porque teve a melhor campanha na Taça Guanabara. Então, também trabalhar, de certa forma, esse otimismo que a equipe deles deve ter criado, né? Porque, às vezes,
começam jogando mais em cima do Vasco. E o Vasco mostrou que quando acaba que a equipe oferece mais perigo, o Vasco sabe trabalhar isso bem, de uma maneira mais ligeira, com contra-ataques fatais, né? Então, isso pode ser bom para a equipe do Vasco. Como eu disse, o timing da derrota pode ter sido muito benéfico para o Vasco, para realmente criar esse caráter de não achar que nada está ganho. E bom, além disso, acredito que a minha expectativa é que o Vasco também consiga uma vitória, consiga uma classificação diante do Nova Iguaçu. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado. O Vasco, a única derrota do Vasco na Taça Guanabara foi pro Nova Iguaçu, lá no Espírito, não, lá em Minas Gerais, né? E lembrando que o Vasco foi reserva naquele jogo, tivemos todas as polêmicas de arbitragem envolvendo o próprio Caio Tenório, naquela falta no Rossi, também teve outra falta no Rossi que foi para expulsão. Depois o árbitro da partida foi suspenso pela FERJ de uma maneira muito estranha logo depois do jogo. Então tivemos todas essas polêmicas, o Vasco voltou para o segundo tempo daquele jogo com próximo do seu 100%, o Paê entrou, realmente foi uma partida apática do Vasco, junto com contra esse último confronto contra o Água Santa, uma das piores, acho que as duas piores atuações do Vasco no ano, com certeza, disparado. Apesar do Vasco estar com a equipe reserva, a gente conseguiu perceber o perigo que a equipe do Nova Iguaçu pode ofertar pra gente, né? Então, realmente é um confronto que está muito aberto. Eu concordo com os meus amigos do setor laranja, mas acredito que sim, o Vasco, se jogar o que estava jogando, e às vezes com essa lição que teve, até o próprio Emiliano Dias, o Ramon Dias, falaram que não estavam satisfeitos, que tinham que melhorar o que ocorreu depois do Água Santa. Então, eu acredito que a equipe vem mais ligada, não vai se acomodar. E se o Vasco jogar o que estava jogando antes do Água Santa, que jogou o baile que deu em cima da Portuguesa, que jogou nos clássicos, principalmente contra o Botafogo, é uma equipe que vem com favoritismo. Eu discordo de uma fala dos nossos amigos do setor laranja. Acredito que o Vasco tem mais do que o Payet hoje. Lembrando que contra o Marcílio Dias, o Vasco jogou sem o Payet e conseguiu mostrar que é uma equipe muito eficaz, que tem hoje peças que criam além do Payet. Obviamente, o Payet é essencialmente grande parte da equipe do ofensivo, participa de quase todas as grandes chances de ataque do Vasco, mas sem ele a gente ainda tem o Adson, que não foi bem contra o Água Santa, mas se jogar o que sabe. Ele mostrou que ele sabe criar muito pelas pontas. Um meio-campo hoje com o Galdames, que vem iniciando muito bem a temporada. No banco também tem o Cocão, o Matheus Carvalho, que está entrando muito bem nas partidas. O Esforza, que está mostrando muita personalidade. Então tem peças além do Payet. Também tem os dois laterais, o Piton e o Paulo Henrique, que criam muito. Então, é realmente uma equipe que pode ofertar grandes perigos além do Payet hoje, tendo o Payet ainda mais. É uma equipe que tem uma variação de volume ofensivo muito grande, né? Bom, eu falei da minha expectativa, minha, geral, da torcida. O meu palpite para o jogo de hoje é 2-0 Vasco. Gols do Vasco serão anotados pelo Verratti e o Adson. Esse é o meu palpite para o jogo de hoje, às 18h30 no Maracanã. Bom, o confronto de volta será no próximo sábado, ainda sem local definido. O mando do Nova Iguaçu tem essa discussão se eles vão levar o jogo para Brasília, porque o Nova Iguaçu vai jogar em Brasília na quinta-feira, né? Até para evitar um desgaste de viagem, etc. Mas como eu falei com o setor laranja, com certeza não é a vontade da torcida, que quer estar para apoiar seu time, quer estar no Rio de Janeiro, que é onde é o nosso estadual, né? Então é importante, acredito que a direção do Nova Iguaçu vai manter esse jogo no Rio de Janeiro, porque é o que o seu torcedor quer. E, bom, o último detalhe que eu tenho sobre o jogo de hoje é que eu acredito que no intervalo, é uma observação minha, que eu acredito que o Ramon, independente do resultado, vai abandonar novamente o esquema de 3 zagueiros no intervalo. Ele deve tirar o João Vitor ou o Medel. Acredito que pela insistência do Ramon, ele vai manter o Medel. Lembrando que isso não é uma crítica, que como eu falei para quem escutou o último na Súmula Cast do Almirante, que eu falei que se o Vasco deveria jogar com 2 zagueiros, deveria ser João Vitor e Léo. Se você quiser escutar lá a minha opinião. Então é só uma observação para o torcedor vascaíno ficar ligado, que realmente acredito que o Ramon deve mudar o esquema no intervalo.
Bom, era isso por hoje, rapaziada. Um programa diferente para escutar os dois lados da moeda dessa semifinal do Campeonato Carioca. Obrigado para você que esteve até aqui com a gente nesse domingo de manhã, domingo à tarde. Não sei que horas você está escutando esse podcast. Que seja um grande confronto, que seja um grande duelo. Que o Campeonato Carioca está precisando disso, está precisando voltar ao que já foi, né? Agradecer imensamente novamente os meus amigos do Setor Laranja que ajudaram bastante para esse podcast. Novamente, vamos dar uma moral lá para eles, Setor Underline Laranja, uma equipe que vem crescendo muito no Nova Iguaçu, para uma torcida tão apaixonada e fiel que nem a deles, viu? Bom, obrigado para você que ficou até aqui novamente. Siga o Na Súmula Cast no Instagram, que é Na Súmula Cast, sem ponto, sem underline. Qualquer sugestão, crítica que você tenha em relação ao nosso programa, aos nossos quadros, aos nossos programas, fale na nossa DM no Instagram ou mande um e-mail para contato.nasumulacast@gmail.com. Nessa semana ainda teremos muito futebol, muitos programas aqui no Na Súmula. O próprio Vasco, voltamos a falar de Vasco no próximo sábado, que vai enfrentar o Nova Iguaçu nessa volta. Teremos aqui no Na Súmula Cast Almirante também o pós-jogo desse confronto de hoje. Importante que seja um jogo sem polêmicas de arbitragem, sem brigas nas arquibancadas, que seja bola rolando, um jogo legal. E é isso. Agradeço para você de novo que esteve até aqui. Abraços e fica antenado aqui no Na Súmula. Tamo junto, rapaziada. Até mais.